Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso terceiro ciclo de palestras virtuais. Hoje teremos a nossa última palestra desse evento que organizamos. Desde já nós agradecemos a participação de todos vocês e hoje a nossa convidada é a doutora Alice Nagata, pesquisadora da Embrapa Hortaliças. A palestra que será proferida pela doutora Alice é intitulada Viroses em Solanáceas. Com a palavra, a pesquisadora Alice Nagata. Ok, obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Como o professor Marco me apresentou, eu sou agrônoma e trabalhei grande parte da minha vida com virologia, principalmente em tomate. Mas eu gosto muito de andar em áreas de produção de pimentão, então observo bastante e tenho alguma experiência com pimentão e um pouco menos de batata. Então hoje eu vou falar sobre viroses e solanáceas, um pouquinho de diagnose, um pouquinho de manejo. É muito difícil, nesse tempo que nós temos, fazer uma exposição mais abrangente e profunda sobre essas viroses. Eu vou tentar pincelar sobre os pontos mais importantes das viroses e solanáceas e depois estarei aberta a questionamentos, a críticas, a sugestões que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da minha profissão daqui para frente. Eu vou focar nessas três culturas, tomate, pimentão e batata, porque são as três mais economicamente importantes e as três que mais são afetadas por viroses. Nós sabemos que essas três culturas elas são muito suscetíveis a várias pragas e viroses entram na categoria de doenças das mais importantes. Vou falar primeiro sobre as principais viroses que ocorrem no Brasil, depois dividir o manejo em o que é feito hoje e o que poderia ser feito melhor, para mostrar, principalmente, onde nós podemos trabalhar mais para poder conseguir um pouco de eficiência, um pouco mais de eficiência no controle das viroses. E vou falar rapidamente sobre quais as novas alternativas que estão surgindo ou que estamos trabalhando para ver se podemos ajudar o produtor a combater melhor essas viroses. Antes de mais nada, vou mostrar um pouquinho sobre a realidade do Brasil, o que é a produção de solanáceas, para quem ainda não teve a oportunidade de visitar várias lavouras aqui no Brasil. Vou começar com tomate e nós podemos ver que a produção de tomate ela é muito variável do Brasil. Temos produtores pequenos, temos grandes produtores. Produtores assim, tomate estaqueado, tomateiro estaqueado, campo aberto, pequeno produtor. Temos grandes produtores de tomateiro em estufa. É uma área que está crescendo bastante. Temos grandes produtores de tomate estaqueado em campo aberto. Temos grandes produtores também que plantam em pivô, pouco menos. Houve uma expansão, mas agora está um pouco estável, parado, né? Mas a principal mesmo é irrigação por gotejamento e irrigação por pivô em tomate rasteiro. Então, nós temos duas modalidades de produção de tomate, o estaqueado e o rasteiro. O modo como ele é plantado é totalmente diferente e, por causa disso, e por causa do isolamento que é feito na produção de tomate rasteiro, o local onde é produzido, as doenças que ocorrem em rasteiro são bem diferentes das doenças que ocorrem em estaqueado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui para frente. Em relação ao pimentão, ele é um pouco menos amplo do que o tomateiro. Geralmente são pequenos produtores que plantam, às vezes tem uma produção maior, em campo aberto ou em estufa. Já a batata, não. Em geral, a grande maior parte da batata produzida aqui no Brasil, ela é feita em campo aberto por grandes produtores, irrigada por pivô central. Então, os pequenos produtores de batata, eles praticamente desapareceram no Brasil. Quem comanda, quem fornece a batata para todo o Brasil são os grandes produtores. Agora vamos falar sobre as principais viroses. E eu vou começar com o vira-cabeça do tomateiro.
não é a virose de maior ocorrência, mas é a mais destrutiva para as 3 culturas. Então, vira-cabeça do tomateiro, ela causa esse sintoma muito forte de necrose, ela pode matar a planta. É a doença mais severa que nós temos nas 3 culturas e ela demanda muita atenção porque ela está crescente. Nos últimos anos, nós estamos vendo a expansão da ocorrência do vira-cabeça tomateiro nas 3 culturas. Em pimentão já era alto, está crescendo, em tomateiro está crescendo e em batata também. Isso está muito relacionado à expansão do vetor, que eu vou mostrar já já, é o trips. O trips, ele não era um inseto uma praga tão importante, mas está começando a ser cada vez mais. E junto com a dificuldade de controle de trips, vem a dificuldade de controle, ou o aumento da incidência de doenças que estão associadas a esses insetos. E o trips é um dos exemplos de pragas que estão aumentando em importância. Então, nós estamos vendo aqui um tomateiro com necrose. Esses são os principais sintomas, necrose, mas ela é muito variável. A diagnose de vira-cabeça é bastante difícil por causa da amplitude dos tipos de sintomas que o vírus pode causar. Em pimentão, nós temos esse tipo de sintoma aqui. Nós temos necrose também, mas temos muito manchas, clorose, mosaico, deformação. E o sintoma característico de vira-cabeça, tanto em tomate como em pimentão, é que ela causa no fruto manchas necróticas ou manchas em anel, bem características, fácil de visualizar e que também vão depreciar o produto e fazer com que o produto não chegue ao mercado. Então, é uma doença bastante séria. Em batata também, o principal sintoma é necrose. A ocorrência não é tão alta, mas está cada vez mais. A gente ouve falar que a ocorrência está em expansão. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa virose, que ela está ameaçando a produção, principalmente dessas 3 solanáceas. Essa doença é causada por vírus do gênero Orthotoxoplovírus, Tomato Spotted Wilt Virus, Tomato Chlorotic Spot Virus e o Groundnut Ring Spot Virus. São os 3 vírus que ocorrem, muito mais, com maior frequência, o Groundnut Ring Spot Virus e um pouco menos Tomato Chlorotic Spot Virus. O primeiro, Tomato Spotted Wilt Virus, ele praticamente desapareceu, nós não encontramos mais esse vírus. Esse é o trips. Então, são ninfas de trips, vocês estão vendo uma altíssima infestação de trips nessa produção de tomate do tipo grape em estufa. Normalmente nós não vemos uma infestação tão alta assim, mas é difícil de observar o trips porque ele é bastante pequeno e ele está ou na folha ou está na flor. Então, nós temos 2 espécies principais de trips que ocorrem no Brasil, que são responsáveis pela transmissão, Frankliniella schützii e Frankliniella occidentalis. A identificação dessas espécies é bastante difícil, precisa de um taxonomista para fazer essa identificação. E nós temos bastante visível em flores. Então, são insetos bastante pequenos e como eles se alimentam de pólen, é mais fácil de encontrar nas flores. Não necessariamente ela está nas flores. A Frankliniella schützii, ela está mais, aparentemente, né, pela literatura, ela está mais nas folhas, enquanto que a occidentalis está mais nas flores. Schützii nas folhas, occidentalis nas flores. Vamos passar então agora para a próxima doença, que também é muito importante, ela está crescendo em importância. Aqui nessa região nós chamamos de fogo mexicano, não sei de onde veio esse nome, mas esse sintoma de queimado aqui, que normalmente nós íamos atribuir a uma bacteriose, neste caso aqui é causada por uma virose, e é o PVY. Então, tivemos muita dúvida se realmente PVY estaria causando esse tipo de necrose generalizada e fizemos um estudo bastante detalhado e vimos que realmente é o PVY que está causando em alguns materiais necrose nas folhas, principalmente na parte mediana e evoluindo para a parte mais jovem. É uma doença bastante séria, pode afetar
100% e causar a perda total da lavoura, dependendo da incidência. É muito sério em tomateiro, está crescendo bastante tomateiro, sempre foi importante em pimentão, só que alguns materiais com resistência já fizeram com que a doença deixasse de ser tão importante, mas PVY ainda é importante, está crescendo, e em batata sempre foi também. Bastante importante, é um dos vírus mais importantes para a cultura da batata. E nós estamos vendo aqui a foto de tubérculos com anéis necróticos, que é uma estirpe especial de PVY que causa esse tipo de sintoma no tubérculo e faz com que o tubérculo não seja mais comercializável. Esses vírus são transmitidos pelo pulgão. São várias espécies que transmitem. E como a transmissão ela é muito rápida, do tipo não persistente, estiletar, não necessariamente precisa haver uma colonização do pulgão nas plantas para que haja transmissão. Então, em tomateiro, principalmente, nós não vemos colônia de pulgão, mas podemos ter 100% das plantas infectadas. Então, precisamos tomar bastante cuidado. Como eu disse, como no caso do TRIPS, o pulgão também ele está aumentando em importância. Então, nós estamos vendo na agricultura, hoje em dia, um aumento da importância de TRIPS, de pulgão e cigarrinhas, que antes não eram, ácaros também, que antes não eram considerados pragas tão importantes, mas esses últimos anos eles têm crescido bastante em importância. Agora, a próxima doença é a begomovirose, ou geminivirose, ou mosaico dourado, tem vários nomes. Ela é muito importante em tomateiro, ela pode causar esse tipo de sintoma bastante agressivo, que é o nanismo, enrolamento foliar, mosaico, mas existem materiais com resistência, em que os materiais são moderadamente resistentes, eles se infectam com menor frequência e os sintomas são mais brandos, mas mesmo assim é a doença de maior importância econômica aqui no Brasil, de maior incidência em tomateiro. Em pimentão, não. Em pimentão é raro nós encontrarmos plantas infectadas com esse vírus, justamente porque o vetor é a mosca branca e a mosca branca ela não tem essa atratividade tão alta para pimentão, já para tomate não. Muito, o hospedeiro tomateiro é um bom hospedeiro para mosca branca. Só que com a nova entrada de uma nova espécie de mosca branca, nós estamos vendo muito mais uma população maior de moscas brancas em pimentão e esse cenário pode mudar bastante. Em batata, nós também vemos a begomovirose, mas é muito menos frequente, apesar de que ela é bastante visitada pela mosca branca. Então, nós não entendemos por quê, muito provavelmente está relacionada com um pouco de resistência da batata à begomovirose, mas algumas vezes nós podemos ver sintomas bastante fortes da begomovirose em batateiro. São várias as espécies de begomovírus que ocorrem no Brasil, mais de 20 espécies, mas duas predominam, principalmente em tomateiro, que é a mais estudada, que é mais importante economicamente. Então, nós temos um leque de estudos sendo realizados com begomovírus em tomateiro, e essas duas espécies são as que predominam, Tomato severe Ghost virus, Tomato mottle virus. É muito difícil identificar o patógeno a partir dos sintomas, mas em geral os sintomas causados pelo Tomato mottle virus, o segundo, ele é bem mais forte do que o primeiro. Então, essa é a mosca branca. Todos devem conhecer, a praga das mais importantes aqui no Brasil, muito difícil de combater, e nós estamos trabalhando com ela já há algum tempo e estamos tentando encontrar maneiras de tentar controlar melhor. A Bemisia thomasi, hoje, ela é classificada como diferentes espécies, e a primeira aqui que eu vou citar é Middle East Asia Minor 1, que é chamada de MEA1, e que era conhecida como biótipo B. Nós também temos a Mediterranean, ou MED, esse é o biótipo Q. Então, fiz questão de colocar esses dois biótipos, B e Q, ou então MEA1 e MED, porque são as duas mais importantes. São as duas mais importantes. A MEA1, ela tem uma distribuição generalizada no Brasil, e a MED, ela acabou de entrar. 2015 foi o primeiro relato e nós estamos vendo uma expansão do sul para
norte bastante rápida. Então, nós já temos o MED em várias regiões produtoras do Brasil, e como nós podemos ver aqui em Pimentão, essa é uma colônia de MED, porque MEA1, ela não prefere o pimentão, ela prefere muito mais o tomate, mas o MED, ele gosta de pimentão, e toda vez que encontramos mosca branca em pimentão, ela é da espécie MED. Então, nós estamos, muito provavelmente, vendo um problema muito sério aqui em pimentão, porque a incidência de bigomovírus ou de viroses que estão associadas à mosca branca pode aumentar bastante em pimentão, o que antes não era, porque MEA1 não tinha como hospedeiro preferido o pimentão. A próxima doença é a crinivirose ou amarelão, é causada pela espécie Tomatochlorosis virus. Nós podemos ver que o sintoma ele é de um amarelo, uma clorose intensa em tomateiro, mas é um sintoma bastante difícil de diferenciar de deficiência nutricional, principalmente de magnésio, e também de bigomovirose, porque às vezes elas podem se confundir. Então, a diagnose de amarelão é um pouco complicado. Em tomateiro, causa principalmente clorose, não vemos muito diferença no porte, até porque o sintoma aparece mais tardiamente, mas quando a infecção é precoce, os sintomas são fortes e as perdas podem ser bastante altas. Em pimentão, eu nunca vi em pimentão, até porque a gente vê muito pouca infestação de mosca branca do tipo MEA1, aqui nessa região, que eu visito bastante, e eu já coletei algumas amostras de pimentão, mas eu nunca consegui uma amostra positiva. Então, essa aqui é uma foto que foi tirada na Espanha, e aí os sintomas são de clorose, são de nanismo e diminuição da produtividade. Em batata, ela ocorre e é bastante séria. Então, hoje em dia, os produtores de batata dizem que a crinivirose é a doença mais importante, a viral mais importante em batata hoje em dia, porque é difícil controlar a mosca branca, a infestação de mosca branca está alta em batateira e a crinivirose, Tomatochlorosis virus, aparentemente está ocorrendo em altíssima incidência em batateira. Essa aqui é a mosca branca, essa aqui é a MEA1, biótipo B. Nós tínhamos no Brasil o biótipo A, que hoje é conhecido como New World, e ela foi praticamente substituída pela MEA1, biótipo B, e hoje em dia estamos tendo uma invasão do biótipo Q, a Mediterrânea. Então, nós estamos vendo aqui que esse cenário de ocorrência de virose pode mudar muito a partir dessa introdução dessa nova espécie de mosca branca. E agora, essa é uma virose, o enrolamento da folha da batateira é uma doença bastante importante em batata, mas nós não vemos relato nem em tomateiro, nem em pimenteiro. Então, eu já procurei bastante em tomate, mas eu não consegui encontrar o PLRV em tomate. E os sintomas são de enrolamento da folha, às vezes na parte de cima, dependendo se veio do tubérculo ou se ela foi uma infecção no campo. Então, o sintoma principal é o enrolamento da folha e causa perdas porque a produtividade cai. Uma doença bastante importante em pimentão é o mosaico amarelo, causado pelo Pepper Yellow Mosaic Virus. Esse vírus causa nanismo, clorose, mosaico, causa necrose, diminuição da produtividade, é muito sério, é o vírus mais sério em pimentão, e por isso existem já alguns materiais com resistência, mas ela ainda ocorre em alta incidência, principalmente em materiais de pimenta, em que a resistência ainda não está disponibilizada. Ela ocorre em tomateiro também, mas em menor incidência, principalmente porque nós não vemos uma alta importância de pulgão em tomateiro. Só que esse cenário está mudando, como eu disse, que estamos vendo um aumento da população dessas pragas secundárias, pulgão e trips, cada vez mais nessas culturas. Então, as viroses que estão associadas a esses vetores
estão aumentando em importância. E aqui, o CMV, mosaico do pepino em pimentão. Então, toda vez que eu visito lavouras de pimentão, eu vejo muito, não muito, esporadicamente o CMV em pimentão. Ele ocorre, a incidência não é alta, mas ela sempre ocorre. Só que, ultimamente, eu tenho visto que a incidência está aumentando e nós precisamos ficar bastante atentos com o Cucumber mosaic virus, que é o mosaico do pepino em pimentão. E talvez devamos procurar esse vírus em tomate e batata também. Mas o que eu tenho visto é mais em pimentão. E eles são transmitidos pelos pulgões. Então, nós estamos vendo aqui pulgões ápteros nessa planta de pimentão, onde a infestação por pulgão é bastante comum. Bom, essas são as principais viroses dessas 3 culturas. Existem outras, mas eu selecionei essas para mostrar para vocês. E agora nós vamos passar para a estratégia de manejo e o que se faz hoje, que os produtores fazem bem para controlar as viroses. E a primeira medida é o uso de materiais sadios e vigorosos. Então, nós temos aqui uma visão de um viveiro, onde há a produção de tomateiro. São sementes que são vendidos hoje no mercado de tomate, pimentão de altíssima qualidade. São muito caros. Então, 1.000 sementes de tomate, pimentão, que são híbridos, custam de R$400 a R$100. Todas que ou produzem cuidado. Se faz pulverização ou irrigação com inseticidas sistêmicos e os produtores chamam isso de fascina. Então, as vacinas têm o objetivo de fazer com que as plantas sejam menos atrativas aos insetos vetores e aí elas tenham uma proteção maior contra as viroses. Então, esse é o objetivo de fazer esse tratamento com inseticidas. Então, nós temos viveiros hoje que oferecem mudas de altíssima qualidade, assim como batata. Então, é muito comum que os produtores usem batata semente selecionada de alta qualidade para que não haja problemas de trazer para a sua lavoura os materiais vegetativos já contaminados. Como as sementes, tanto de batata, pimentão e tomate, as sementes são de alto custo, os produtores estão se dedicando a produzir o material propagativo de altíssima qualidade. Cultivares com resistência. Em relação ao tomateiro, já existem bastante opções de materiais com resistência a begomovírus, ao vira-cabeça e o mosaico do tomateiro. O mosaico do tomateiro eu não abordei aqui porque ele não é tão importante em termos de incidência aqui no Brasil, justamente porque a maior parte do material vendido no mercado, ela já tem o gene de resistência. Então, existem várias opções. Para a crinivirose, o amarelão, não tem nenhuma opção. Para o PVY, que é o fogo mexicano, não sabemos, né? Porque o PVY, ele era bastante importante até a década de 80, quando o professor Nagai, ele produziu materiais com resistência e então o PVY deixou de ser importante. Agora que estamos vendo um aumento da importância, nós precisamos fazer com que as indústrias, as companhias de semente, eles introduzam essa informação nos materiais se ela é resistente ou não ao PVY. Em relação ao pimentão, nós temos muitas opções também de materiais com resistência a Pepper Yellow, Mosaic virus, que é o amarelão, PVY, e o mosquiado suave da pimenta, que também não citei aqui, mas ele é uma doença, um vírus bastante importante em outros países. Aqui no Brasil não é tanto, até porque muitos dos materiais já são resistentes. Vira-cabeça não há nenhum material com resistência. E também mosaico do pepino, não é que não há, nós não sabemos se ele é resistente. Se os materiais comerciais são resistentes ou não. Em relação à batateira,
não há materiais com resistência. Existem alguns materiais que são um pouco mais tolerantes, outros um pouco menos, mas não existe materiais com imunidade ou com resistência a essas viroses aqui. É o enrolamento da folha, o PVY, o mosaico, a vira-cabeça e o crinívírus. Só que gostaria de frisar aqui alguns materiais de tomateiro com resistência à vira-cabeça e o gene que é introduzido, o SW5, ele é um material muito bom, faz com que a planta seja imune à planta, mas existe um fenômeno chamado penetrância incompleta e também existe quebra de resistência. E também existem sintomas nos frutos. Então, nós temos esses 3 fenômenos ocorrendo em tomateiro. Quando você vai para uma lavoura onde tomateiro com resistência ao vira-cabeça é plantado, nós podemos ver algumas plantas com sintoma e às vezes com sintoma muito forte. Isso pode ser devido a essas primeiras dois fenômenos. Ou a penetrância incompleta, em que o gene não conseguiu expressar de forma suficiente para permitir a proteção, ou a existência de variantes do vírus que são capazes de quebrar a resistência. Isso já foi descrito em alguns países como Estados Unidos, Espanha e Itália. Aqui no Brasil ainda não foi, até porque o uso de material com resistência vira-cabeça, ele não era muito amplo. Agora que está começando, justamente porque há 5 anos atrás, por exemplo, a vira-cabeça não era importante. Hoje já é considerado importante, por isso as companhias de semente já estão ofertando materiais com resistência. Então, é muito provável que nós vamos ver a emergência de variantes de tospovírus que sejam capazes de quebrar a resistência. E outra coisa que está ocorrendo são sintomas nos frutos. Então, essa aqui é uma foto de um produtor lá no Rio Grande do Sul, mostrando que são plantas com resistência, não há sintomas característicos nas folhas, mas os sintomas de anéis causados pelo vira-cabeça, assim, visível nas plantas. E aí, quando nós fazemos teste de detecção, vimos que as folhas não têm sintomas e não têm o vírus. Já o fruto tem sintoma e tem o vírus. Então, esse é um tipo de fenômeno que nós estamos observando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e ela está muito relacionada à ecologia do trips. Então, como o trips gosta muito de comer pólen, ele pode visitar muitas flores e ir lá inocular o vírus localmente no fruto, desde o início, e fazer com que a taxa de inoculação em fruto seja muito maior e o fruto não consiga se proteger contra a virose. Então, nós temos visto isso com alguma frequência e isso a gente vê em material com resistência. É bom vocês que vão para o campo saber que existe isso e orientar o produtor que isso faz parte dos sintomas do vira-cabeça do tomateiro. Uma outra medida que é muito implementada aqui no Brasil e que os produtores até preferem que nós recomendemos o controle de insetos do que outras práticas que são bem mais difíceis de serem realizadas. Então, o controle de insetos, ela é realizada por produtores de uma forma bastante intensiva. Então, nós temos algumas vezes, não controle de insetos, mas pulverizações em geral. Às vezes, nós podemos ver pulverizações 3 vezes por semana, às vezes nós vemos 2 vezes por semana, às vezes vemos 1 vez por semana, e outras vezes a gente vê todos os dias. Dependendo dos problemas que estão acontecendo, os produtores vão aplicar produtos para proteger as plantas de uma forma bastante frequente, e isso é um grande problema. Então, essa aqui é a foto só mostrando o quanto de produtos que existem e que eles podem estar aplicando nas lavouras. Basicamente, são produtos químicos, e nesse caso, que estamos tratando aqui de virose, são produtos inseticidas, porque não existem produtos viricidas para plantas que nós possamos usar para controle de viroses. Mas a grande questão é quando aplicar o produto, onde aplicar, dentro ou fora. Essa segunda questão é bastante importante porque muitas vezes nós tendemos a controlar o inseto vetor dentro da lavoura. Mas nós já sabemos que muitas vezes a eficiência do controle ela é maior quando você controla fora da lavoura.
Então, você está plantando a sua lavoura hoje de batata, vamos supor, e sabe que no seu vizinho ou nos arredores você tem uma outra lavoura de batata numa fase mais avançada, seria muito mais interessante você aplicar o seu produto inseticida para matar o inseto na lavoura do seu vizinho do que na sua, porque você vai impedir que o inseto que está no vizinho venha para a sua lavoura. Então, esse monitoramento do que há em volta da sua lavoura é bastante importante. E o controle fora, ela pode ser muito mais interessante do que o controle dentro da sua lavoura. E qual é a frequência? Então, você tem que saber muito bem qual é a atividade do produto, qual é a especificidade dele, o prazo de atividade dele, para saber quando aplicar da próxima vez e o que aplicar, qual produto aplicar. Qual produto você vai fazer rotação para que haja a melhor eficiência. Outra coisa é que existem diferenças na eficiência do produto dependendo da fase do inseto. Então, nós temos produtos que vão atuar melhor sobre o adulto, outros produtos que vão atuar melhor em ovo e ninfa. Então, você tem que saber qual é a fase do inseto que você está controlando. E por isso mesmo tem um nome agrônomo aqui do lado. Não sei se todos são agrônomos aqui que estão assistindo, mas precisa ter um especialista que vá fazer a recomendação de acordo com a situação, com a praga especificamente, com o vetor, e qual é a fase, qual é o nível de infestação, quando aplicar e onde aplicar. Quanto aplicar também? Faltou essa pergunta aqui. Muitas vezes os produtores estão aplicando em subdosagem, ou em superdosagem. Tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos materiais que os produtores estão achando que não está funcionando tão bem e aplicam mais para poder ter uma eficiência um pouco maior. Então, essa parte de controle de insetos de uma forma química, ela merece bastante atenção, porque hoje quem faz a extensão rural, quem faz a recomendação, muitas vezes é a pessoa que está vendendo. Então, precisamos tomar bastante cuidado, porque a pessoa simplesmente quer vender o produto e vai vender aquele que está em estoque, aquele que ele precisa se livrar do produto. Então, precisamos tomar bastante cuidado e é um problema muito sério do Brasil, que nós não temos extensionistas que estão atuando em locais onde são necessários. Outra prática que se faz bastante é a eliminação de plantas daninhas. Então, aqui temos algumas fotos de plantas daninhas que estão infectadas ou culturas e que precisam estar atentos. Aqui tem tomate, tem pimentão e batata, só para mostrar que planta daninha. Então, pimentão ele pode ser uma planta daninha se ele estiver no lugar errado, no momento errado. Então, nós precisamos estar cientes de que todas essas plantas são carregadoras ou do vírus ou do inseto, e elas podem ser fontes importantes. Precisamos estar de olho para poder eliminar qualquer fonte do vírus ou do inseto nas redondezas. Mas, em geral, os produtores de tomate, pimentão e batata são bastante cautelosos nesse sentido. Nem todos, mas esse controle é feito de uma forma razoável. Destruição de restos culturais. Essa parte também é bastante... os produtores tomam cuidado, mas hoje em dia, com a deficiência de mão de obra, nós vemos que os produtores não estão conseguindo fazer a remoção do resto de cultura, deixa e vai plantar uma nova. Então, esse aqui é um erro muito grande, principalmente em pequenos produtores, e que, por mais que nós falemos que não pode fazer isso, eles vêm com a resposta de que não há mão de obra suficiente. Então, agora, esse aqui, realmente, ela deve ser evitado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer para melhorar o controle de viroses, né, aqui no Brasil. Se não está sendo feito, é porque é difícil ser realizado. Então vamos ver o que é. Planejamento de plantio. Então eu comecei com esse tema aqui porque é muito complicado. Então, planejamento de plantio. Vamos escolher a área. Por exemplo, essa área aqui, Corumbá de Goiás, já no meio do nada. Aqui teve soja antes e do lado não é irrigado, só essa área é irrigada. E seria o ideal se todo mundo pudesse plantar num lugar totalmente isolado, onde não há
cultura em volta nessa época sem chuva. Mas nem todo mundo pode fazer isso. Uma outra coisa que pode ser feita é construir um complexo de casas de vegetação, como esse exemplo aqui na Arábia Saudita. Também todo mundo também pode fazer isso para ficar totalmente protegido contra as pragas que vêm de fora. Então, onde vamos plantar? Então, de preferência, numa região isolada, sem plantio anterior, longe de plantios mais velhos, sem histórico de ocorrência de virose e onde nós possamos fazer a eliminação de plantas daninhas e deixar tudo no limpo antes de plantar. Então, esse seria o ideal. Nem sempre isso acontece, porque o produtor, ele tem restrição, ele tem a área dele, ele pode arrendar, mas tem problema de logística. Então, tudo isso é bastante complicado. Então, vamos imaginar aqui essa paisagem agrícola. Então, esse nome paisagem agrícola hoje em dia está muito incomum ser usado e é realmente bastante importante nós, como agrônomos ou fitopatologistas, pensarmos que a lavoura, ela não está, o plantio, ela não está restrita à nossa lavoura. Precisamos olhar o que tem em volta, porque é o que está em volta que vai trazer, muito provavelmente, o problema para a nossa lavoura. Então, precisamos saber o que tem do lado e quando os problemas estarão presentes no momento que nós instalarmos a lavoura. Então, vamos imaginar que as lavouras, a minha lavoura, ela vai estar ao mesmo tempo que esses pontos vermelhos aqui, que são os meus vizinhos. Então, ou seja, vamos colocar pimentão aqui. Então, esses meus vizinhos vão plantar pimentão aqui nesses pontos vermelhos. Então, o que eu tenho que considerar na hora de fazer a escolha da área e da época, né? Então, quando que eu vou plantar? Então, o que os meus vizinhos vão plantar e quando eles vão plantar? E quando eu for plantar, em que fase o meu vizinho estará com a lavoura? Se ele estiver com a fase mais tardia, quase acabando a colheita, é muito pior, porque as plantas já estarão secando e os problemas, as pragas principalmente, elas vão migrar da lavoura do meu vizinho para a minha, com as plantas mais novas, que são muito mais atrativas. Então, precisamos saber muito bem o que está acontecendo em volta. A velocidade do vento também é importante, porque a praga, né, muitas vezes, ela é bastante pequena e ela é movimentada. Ela vai ter a capacidade de voar, mas ela é ajudada pelo vento. Então, sempre prestar muita atenção na direção principal do vento. E o que nós temos em volta? Temos soja, temos milho, temos feijão. Essas culturas, elas são importantes como reservatórios de vírus para a minha lavoura? Às vezes, não, mas elas podem ser reservatório de insetos, pulgão, trips, mosca branca. Antigamente, nós falávamos para o produtor, não, você planta seu tomate, pimentão, batata perto de gramíneas, porque as gramíneas elas são bastante distintas, elas não vão compartilhar nem de vírus, nem de insetos. Mas hoje em dia nós estamos tomando muito mais cuidado em fazer essa recomendação, justamente porque os trips gostam muito de gramíneas, milho, né, cana. Então, você vê muitos trips, e se você perguntar para qualquer entomologista, o entomologista vai dizer, não, isso aqui é Franklinia Williams, e que não vai para tomate. Mas não temos especialistas trabalhando com ecologia de trips na área agrícola. Então, nós não sabemos se o trips da cana, ou do milho, ou do se alimentar de cotiledôneas. Então, está faltando isso e por isso nós não devemos fazer essa recomendação de falar, não, planta do lado de cana que você vai estar seguro. Não vai por causa do vira-cabeça. É muito importante, então nós precisamos conhecer um pouco mais antes de fazer esse tipo de recomendação. Além do que, quais são os principais problemas que ocorrem na região? Não está pensando na virose, né? Traça, trips, broca, murcha, virose. Então, precisamos estar sempre atentos a tudo isso para poder pensar quando eu vou plantar e onde eu vou plantar. Precisamos fazer rotação de culturas e o produtor faz muito pouca rotação de culturas, porque ele não tem área. Então, ele tem a área dele, precisa fornecer o produto, ele acaba que vai plantar a cultura principal dele, uma atrás da outra.
Mas não devemos escalonar o plantio, não devemos plantar perto de plantios velhos, não plantar perto de batateira, pimenteira e tomateiro, eliminar as plantas daninhas fora e dentro das lavouras. Então, esse é o procedimento básico e é claro que é muito difícil executar tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre o vazio sanitário do tomateiro. Então, o vazio sanitário, ela foi instituída apenas para tomateiro em 2003 e houve a instrução normativa específica para Goiás em 2007 e 2011. Então, em Goiás, se é implantado o vazio sanitário tomateiro para processamento. E ela foi colocada justamente para controle da geminivirose, begomovirose e da mosca branca. E no Goiás, dezembro e janeiro de cada ano, não pode plantar, não pode ter plantio de tomate para processamento. O rasteiro não pode ter, e em regiões onde tomateiro, indústria é muito importante, não pode plantar tomate estaqueado também. Então, o vazio sanitário, ele funciona aqui em Goiás, ele é implementado não oficialmente em São Paulo, em Minas Gerais, mas porque os produtores acreditam só para tomate rasteiro. Já para tomate estaqueado, não. Se planta o ano inteiro e esse é um grande problema para diminuir a eficiência do uso do vazio sanitário para tomate para processamento. Então, é uma medida muito drástica, é muito complicado, porque precisa haver fiscalização, mas os produtores, grande parte deles, estão convencidos de que é uma medida bastante importante. Agora, precisamos discutir se o vazio sanitário é interessante para outros cultivos, para o cultivo de tomate estaqueado e também para as outras culturas. É bastante importante nós discutirmos isso, porque se nós estamos criando o problema, como nós vamos combater melhor? Então, se estamos produzindo tomate o ano inteiro, é claro que nós vamos ter problemas. O ideal seria ter uma parada, um período sem tomateiro na minha região. Não só na minha lavoura, mas na minha região. E isso seria muito bom se isso acontecesse de uma forma espontânea do produtor, mas isso é bastante difícil. Então, eu acho que assim, o meu sonho seria ter um zoneamento da produção. Para isso, precisamos ter um bom mapeamento da área, dos produtores, e fazer uma análise da produção, dos custos, da época, do preço, para que possamos fazer um planejamento do plantio de acordo com a região e que os produtores eles possam se unir e produzir na mesma época e não produzir na mesma época para reduzir as pragas, os problemas. Então, seria o ideal fazer isso no Brasil, mas sabemos que isso é muito importante, muito difícil. Controle biológico. O controle biológico não é aplicado no Brasil, poderia ser, mas é bastante complicado. Vamos ver esse exemplo aqui. Na Espanha, onde as casas, as estufas, elas são completamente fechadas. Por dentro, elas podem fazer esse tipo de controle de armadilhas, para poder monitorar e também para diminuir, na tentativa de diminuir a população de insetos, e usar agentes de controle biológico, parasitas, predadores. Então, se usa bastante isso lá fora, mas em época fria. Porque aqui no Brasil, se nós fecharmos, colocarmos dentro de uma estufa fechada com tela antiafídeo, o calor é tão alto que nós temos abortamento foliar, então, abortamento de flores. Não conseguimos fazer produção em uma estufa totalmente fechada, a menos que nós introduzamos ventilação, sistema de resfriação. Então, aqui, resfriamento, né? É bastante complicado fazer controle biológico em condições abertas e fechadas. Uma coisa bastante importante também é a preparação de solo. O solo, hoje em dia, muitas vezes ela só é usada como um substrato, onde o produtor coloca o nutriente de uma forma por gotejamento e o solo é usado apenas como um suporte sólido. Mas eu acho bastante importante que façam uma preparação bastante bem feita do solo para que a planta possa crescer bem nutrida e bem forte. Para isso, uma adubação adequada. E isso eu coloco porque normalmente o produtor, ele não faz um bom preparo de solo, ele não faz como é que chama?
análise de solo e usa essa informação para poder fazer a adubação adequada. Então, nós sabemos disso, mesmo os grandes produtores pecam em fazer isso bem feito. Então, eu acho que vale a pena nós trabalharmos um pouco nessa outra parte de fortalecer a planta. Outra coisa é a irrigação. Então, existem, os vetores, eles são bastante frágeis, e aí a água e a abundância, ela faz com que alguns insetos, elas não vão bem, como, por exemplo, o trips. Então, o trips não gosta de água, ácaro também não gosta de água, e isso faz com que o uso de água e abundância, ela possa reduzir a infestação desses insetos. Pode aumentar outros problemas, mas em termos de insetos, água e abundância é bastante positivo. Outra coisa é que podemos introduzir um monitoramento, né, e fazer com que hajam pragueiros, pessoas que estejam capacitadas a fazer a diagnose correta, a identificação dos problemas e a anotação de tudo, do que é feito, uma caderneta de campo com todas as medidas para poder fazer um histórico e uma análise se tudo que está sendo feito ela está sendo efetiva e para poder repetir os bons exemplos. Hoje se usa muito o calendário de aplicação. Então, seria o ideal fazer um monitoramento da área e aplicar o produto necessário no ponto ideal. Então, eu acho que só isso seria muito importante para diminuir o uso de inseticidas e também para aumentar a eficiência do controle. Então, eu sou bastante favorável a que nós possamos fazer essa recomendação a todos. Outra coisa é a eliminação de plantas doentes. Isso para vira-cabeça, ela tem funcionado muito bem, principalmente em plantas pequenas. Essa aqui é uma foto de um produtor onde ele faz isso. Então, é um dos poucos produtores onde ele pega, contrata pessoas, muitas vezes mulheres, e faz andar na lavoura para tirar a planta daninha, para tirar a planta doente. Então, isso é bastante interessante, é caro, mas esse produtor está consciente e faz isso. É importante para a vira-cabeça que as plantas elas sejam eliminadas e colocadas dentro de um saco plástico para que o trips que esteja presente nessa planta, ela não saia dessa planta e vá infestar outra planta, o que vai aumentar a dispersão dela. Então, essa aqui é a parte mais importante que eu queria falar para vocês. Então, existe uma pouca comunicação entre os produtores. Então, não existe uma associação forte, não existe discussão entre os produtores dos problemas, e não existe definição das soluções em conjunto. Então, se isso acontecesse, se os produtores tivessem uma associação, eles poderiam ter mais força, eles poderiam conseguir mais informação, eles poderiam tomar decisões que seriam mais importantes para a região. Então, eu acho que nós que trabalhamos com essa parte aqui de pesquisa ou de ensino, nós poderíamos focar um pouco mais em fomentar esse tipo de discussão entre os produtores para que eles possam conhecer melhor as lavouras, a região e poder tomar as decisões em conjunto e ter mais força para poder solicitar mais ajuda, né? Mais pesquisa, para que nós possamos trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, o manejo integrado de pragas é um conjunto de medidas. Ela deve ser pensada em escala de paisagem, não dentro da área do produtor. E deve ser tomada com todos os produtores juntos, de uma forma integrada, porque se um produtor não fizer aquela recomendação necessária, esse produtor ele vai ser a fonte do problema. Então, todos precisam fazer a mesma medida para que o controle seja mais eficiente. E isso é muito complexo, bastante difícil hoje em dia, onde os produtores eles não têm uma cultura de discussão de associativismo tão forte. Então, eu acho que o manejo racional, ela está muito vinculada a tudo isso, a conhecer melhor tudo e tentar tomar usando o conjunto de medidas que sejam aplicáveis e que sejam eficientes para cada caso.
Então, nós temos aqui, eu fiz uma lista das medidas que são adotadas e que ainda é falho. Nós vemos aqui na coluna da esquerda, então, os produtores usam mudas sadias e vigorosas, usam plantas com resistência quando elas estão viáveis, disponíveis, eliminam as plantas hospedeiras e fazem eliminação de restos culturais. Mas precisa ainda trabalhar na rotação de culturas, fazer um zoneamento agrícola, planejamento de cultivo, estratégia de controle mais regional e não local, fazer um controle químico sem calendário. Nós temos mais opções de controle biológico para o produtor, fazer monitoramentos, os grandes produtores já fazem monitoramentos, tem pragueiros, tem especialistas. Fazer eliminação de plantas doentes pode ser bastante importante, principalmente para vira-cabeça, tomateiro. E precisamos também fortalecer a extensão rural, que é bastante precária aqui no Brasil, e fomentar a associação dos produtores. Outro ponto bastante importante é a indução de pesquisa. Então, é importante que os produtores saibam que eles podem chegar para os pesquisadores e falar assim, quero que pesquise sobre esse é o nosso problema. Por favor, trabalhe sobre isso aqui. Às vezes, o pesquisador, ele não está conhecendo qual é o problema do produtor. E essa demanda, ela precisa chegar ao produtor. Então, quais as mensagens importantes? As viroses associadas a moscas brancas são ainda as mais importantes por causa da dificuldade de controle de mosca branca. Em tomateira e pimenteira, nós estamos vendo uma crescente incidência de PY, de CMV, que é o mosaico do pepino, e dos tospovírus, o vira-cabeça. Em batateira, crinivírus é, como os produtores dizem, a doença mais importante, a virose mais importante. É importante muito saber diagnosticar, saber qual é a doença para poder fazer a análise importante para poder evitar problemas futuros. E a preparação do técnico, né, que é o extensionista, a pessoa que vai conversar com o produtor e fazer as recomendações. A diagnose e a recomendação. Então, ele precisa de informação, precisa de treinamento e precisa ter monitoramento e pesquisa. E aqui, vou falar rapidamente aqui, eu já falei demais, né? E as novas ferramentas de desenvolvimento. O que nós estamos trabalhando? Então, existe a edição gênica. Então, são poucos os pesquisadores que estão trabalhando com edição gênica voltado à produção de plantas que são resistentes a viroses. Eu conheço a Elizabeth Fontes, da Universidade Federal de Viçosa, ela está trabalhando com isso, mas ainda não surgiu nada. Não tenho detalhes para fornecer, mas eu sei que ela está trabalhando com a edição gênica para viroses. O nosso grupo, tanto na Hortaliças como no Senargem, e a Embrapa Mandioca Fruticultura, a Embrapa Algodão, nós estamos trabalhando com plantas transgênicas para poder produzir plantas que sejam resistentes à mosca branca. O Senargem, né, o Francisco Aragão, está trabalhando com o tomateiro que seja resistente a begomovírus. Então, existem esses trabalhos em andamento, já existem alguns materiais promissores e estamos numa fase ainda de desenvolvimento. Um outro ponto que nós estamos trabalhando é a aplicação tópica de dsRNA. Nós estamos utilizando o princípio do RNA interferente ou do silenciamento gênico para produzir moléculas que, quando aplicadas nas plantas, elas fazem com que as plantas possam se proteger contra a infecção viral. Então, o princípio consiste em produzir um material que seja aplicável, como um viricida ou um inseticida, que seja aplicado e a planta ela desenvolva a capacidade de se proteger contra a infecção viral ou contra o inseto. Então, nós estamos trabalhando com isso já tem alguns anos, já temos alguns resultados promissores e nós estamos trabalhando com uma forma de ampliar, nós trabalhamos com o mosaico do tomateiro, agora nós vamos trabalhar com outras viroses e também nós vamos tentar aumentar a longevidade do produto. Hoje não é viável porque o dsRNA ele é muito caro, mas no futuro nós estamos acreditando que ele vai ser disponibilizado de um custo mais acessível e nós precisamos trabalhar com a eficiência da proteção da planta e também na longevidade do produto no meio ambiente. Nós estamos trabalhando com isso já tem algum tempo.
Outro recado que eu queria dar para vocês é que existe o curso de pós-graduação em fitopatologia na Universidade de Brasília e que vocês considerem conhecer esse curso de pós-graduação, porque o curso é interessante, eu faço parte do quadro e gostaria que vocês entrassem e conhecessem um pouquinho mais sobre o curso de pós-graduação em fitopatologia na UNB. Nós vamos organizar um workshop sobre manejo fitossanitário do tomateiro em agosto, setembro. Ainda não divulgamos, mas estamos discutindo e finalizando os detalhes para a organização desse workshop, e todos estão convidados. Nós vamos tratar sobre viroses, sobre fungos e homicetos, nematóides, insetos, ácaros, bacterioses. Então, serão 7 palestras durante agosto e setembro. Em pouco tempo nós vamos fazer o anúncio. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpe, eu passei bastante do horário, falei quase, talvez 50 minutos. E estou aberta para perguntas. Todo mundo que tiver dúvidas, por favor, pode entrar em contato e me perguntar.